Ok, temos aqui a questão de número 7, que diz o seguinte: dada a função de R em R, lembrando que isso aqui é domínio, isso aqui é contradomínio. Essa é a lei de formação da função. F de x é igual a 99x mais 100. Quem é o valor dessa expressão? Um P diferente de quê? Para que o denominador da fração seja diferente de zero. Então, é calcular separadamente o F de P e calcular separadamente o F de Q. O F de P. Então, vamos lá, o F de P. 99P mais 100. F de Q. Simplesmente 99Q mais 100. Nós estamos substituindo o x por P. Nesse primeiro caso, estamos substituindo o x por Q. Nesse segundo caso. O valor da expressão, né, ele está pedindo, o valor da expressão é o F de P menos o F de Q sobre P menos Q. Substituindo os valores, então o valor da expressão passa a ser o valor de P, vamos dar parênteses, trata uma expressão, 99P mais 100. Fecha parênteses, menos 99Q mais 100. Dividido por P menos Q. Eliminando parênteses, o que vai acontecer em cima? Então, nós vamos ter 99P mais 100, menos antes, troca todos os sinais do parênteses. Então, vai ficar menos 99Q menos 100 sobre P menos Q. Faz o pituzinho, mais 100 com menos 100 elimina. Então, a minha expressão, ela passa a ser 99P menos 99Q sobre P menos Q. Até agora não dá mais para fazer muita coisa, não dá para simplificar. Mas se você observar, nós temos em cima, no numerador dessa fração, nós temos um fator comum. Esse fator comum é o 99, tá? A gente diz, bota em evidência. Então, tira 99 em evidência. Esse fator, ó, 99P dividido por 99, sobra P, menos 99Q dividido por 99, dá Q, numerador, sobre o denominador, P menos Q. Se você observar, temos de novo o pituzinho. Esse parênteses, P menos Q, cancela com P menos Q no pituzinho. Então, a nossa expressão é 99. Pronto. Para uma experiência maior, um conhecimento maior, quando você tiver a diferença de imagem, lembra, a diferença de imagem, tá certo? Dividido pelos esses valores, isso vai sempre dar como resposta o coeficiente de x. Numa equação do primeiro grau, nós chamamos isso de coeficiente angular. Lembra, a diferença das imagens dividido pela diferença. Porque isso aqui, na realidade, é a história do delta y sobre delta x. Variação do y sobre variação do x, que é o coeficiente angular da reta. Ok? Então, resposta 99. Então, eu tenho a questão de número
8. E essa questão de número 8 está me dando 3 relações para uma função. E ele quer o valor dessa expressão. F de x vezes f de y é f de x mais y. F de 1 é 2. F de raiz de 2 é 4. Qual é o valor de f de 3 mais raiz de 2? F de 3 mais raiz de 2. Beleza. Eu tenho uma soma. Uma soma transforma em produto. Então, não tem dificuldade nenhuma. O f de 3 mais raiz de 2, na realidade, é o f de 3 vezes f de raiz de 2. Já sei, né, o valor de f de raiz de 2, que é igual a 4. Mas eu não tenho o valor de f de 3. A única coisa que eu tenho é esse valor, o f de 1, e essa lei de formação. Lembrem, olha, eu tenho que calcular o f de 3. Eu tenho que gerar uma soma para transformar em produto. Repetindo, eu tenho que gerar uma soma, transformar em produto. Ora, então eu posso escrever assim, f de x mais y é f de x vezes f de y. O dado que eu tenho, o dado que nós temos é que o f de 1 é 2. O dado que eu tenho é que f de 1 é igual a 2. Pronto. E eu quero o f de 3. Pronto, eu quero. Estou arrumado. Esse é o dado, mas eu quero esse aqui. Então, o que que eu faço? Se eu tenho f de 1, então eu crio, 1 mais 1. Eu não tenho f de 1? Eu não tenho que gerar uma soma, eu tenho que ter uma soma para depor um produto? Então, eu vou ter f de 1, soma, transforma em produto. Então, eu vou ter f de 1 vezes f de 1. Isso aqui, na realidade, é quem? É o f de 2. Pronto. F de 1 é 2. F de 1 é 2. Então, meu f de 2 é igual a 4. O f de 2 é 4. Aí eu crio outra soma. Eu não tenho que chegar em 3? 3 eu posso escrever quem? 1 mais 2. Aí eu tenho f de 1 vezes f de 2. F de 1 vezes f de 2. Ok? Isso aqui é f de 3, era o que eu estava atrás. F de 1 é igual a 2, vezes f de 2 é igual a 4. Então, conclusão, o f de 3 é igual a 8. Então, o f de 3 é igual a 8. Certo? F de 3 é igual a 8. Voltando para a questão, f de 3 mais raiz de 2 é f de 3 vezes f de raiz de 2, por essa lei de formação. Como já encontramos, certo? O valor, já tem o valor do f de raiz de 2, nós encontramos aqui o f de 3, que é igual a 8. Então, isso aqui é igual a 8. Então, conclusão, isso aqui, 8 vezes 4, 32. Então, a resposta é igual a 32. Então, quem é o valor do f de 3 mais de 2? Resposta, 32. Ok.
Então eu tenho aqui a questão agora de número 9, cada uma mais interessante do que a outra. Seja f uma função que satisfaz a relação. Está aqui, ó. Essa é a lei de formação da função. F de x mais 1 é x f de x. Para x maior do que zero. Se f de meio é raiz de π, quem é f de 3 meios? Ó, os meus dados são esses. A lei de formação da função, f de x mais 1 é x vezes f de x. E f de meio é igual a raiz de π. Eu quero f de 3 meios. Eu quero f de 3 meios. Pela função, meus amigos, pela função, eu preciso ter, ó, somar 1. Eu preciso somar 1. A lei de formação, ó, eu preciso somar 1. Então, o que que eu faço? Se eu tiver um pouco mais de habilidade, ou se você tiver um pouco mais de habilidade, você já sabe quem que vai somar com um meio para dar. Tem que aparecer meio, que é o dado, e tem que aparecer 1. Então, você pode, ó, não sei, parceiro, não sei. Se eu não sei, então o que que eu faço? Eu pego 3 meios, tiro 1. Certo? Que dá quem? Ó, dá 1, dá meio. Tá certo? Não é 1, ó, tem que ser mais 1. Então eu tiro 1. Então eu tenho, na realidade, 3 meios vai ser quem? Meio mais 1. Então, no lugar de escrever f de 3 meios, o que que eu vou escrever? Eu vou escrever meio mais 1. Porque nós temos que escrever nesse formato, ó. X mais 1. Então, é meio mais 1, que dá quem? 3 meios. Pela lei de formação, é x vezes f de x. O nosso x é esse rapazinho aqui, ó. É x, esse aqui é o nosso x, vezes f de x. Então, é meio vezes f de meio. A lei de formação diz, ó, f de x mais 1 tem que ter x mais 1. Então, x é meio. Mais 1, ó, 2 mais 1, 3. Então, 3 meios. Então, vai ficar x, f de x. Então, conclusão, f de 3 meios vai ser igual a meio vezes f de meio. Mas f de meio é raiz de π. Então, eu posso escrever dessa maneira, ou eu posso escrever raiz de π sobre 2. Então, nós temos duas maneiras de dar a mesma resposta. As duas estão corretíssimas. Então, era só isso que pedia a questão de número 9. Então, eu tenho aqui a questão de número 10. Na parte de exercícios, a questão de número 10. Diz assim, a função f de R em R, lembrando que isso aqui é o domínio, isso aqui é o contradomínio, tá o quê? X pertence aos reais. Para todo x pertence aos reais. A lei de formação da função é essa daqui. Ó, f de 3x, tira o 3, aí fica f de x. Se f de 9 é 45, então quem é f de 1? Olha, eu vou decrescer, ó. Eu tenho 9, agora eu tenho f de 1. Então, os nossos dados, é isso que eu alerto para meu aluno. Nossos dados são a lei de formação da função, f de 3x é igual a 3 f de x. E f de 9
é igual a 45. E ele pede o f de 1. Pronto, ele pede para calcular o f de 1. Ó, nessa questão eu tenho que gerar, lembrem, nessa questão eu tenho que gerar um produto dentro do parênteses. E esse produto tem que aparecer quem? Nesse produto tem que aparecer o 3. Então, no lugar do 9, como é que eu posso? No lugar do 9, eu posso escrever 3 vezes 3. Tem que aparecer um produto. E um dos fatores tem que ser quem? 3. Para que ele saia. Então, 3, f de 9 é 3 vezes 3. Porque o dado é f de 9. Então, pela resposta, é 3, sai um 3, sai sempre esse 3 e fica f de 3. Nós sabemos que o f de 9, isso aqui não é f de 9, nós sabemos que o f de 9 fica 3f de 3, mas o f de 9 é 45. Está aqui. O f de 9 é 45. Passando, dividindo. Então, o f de 3 vai ser 45 dividido por 3, que é igual a 15. Mas nós não chegamos ao f de 1. Só estamos no caminho. Eu tinha o f de 9, agora eu tenho o f de 3. Lembrando, eu tinha o f de 9, agora eu tenho um f de 3. Lembrando que eu tenho que gerar produto para aplicar a lei de formação. E um dos fatores, obrigatoriamente, tem que ser 3. Então, no lugar do 3, para gerar produto, eu escrevo 3 vezes 1. Continuo 3. Aí, pela lei de formação, tira esse 3, aí fica f do que sobrou, que é f de 1. Ora, 3f de 1 é, certo? 3f de 1, na realidade, é f de 3. Ó, f de 3, que é igual a 15. Passando, dividindo, o meu f de 1 vai ser igual a 15 dividido por 3. Fechando a questão, meu f de 1 é igual a 5. Fechando a questão, meu f de 1 é igual a 5. Pronto, era isso que ele queria. Então, é bom ter muito cuidado com a lei de formação da função, como é o comportamento dela, certo? Então, vamos ver agora mais um pouquinho de teoria. Tá joia? Então, veja aqui. Vamos ver agora o que é função constante. Uma aplicação f de R em R recebe o número de função constante quando a cada elemento de x real associa sempre o mesmo elemento k em R. Então, a ideia da questão é essa daqui. Qualquer valor que você atribuir para x do domínio, você tem sempre o mesmo valor. Qualquer valor que você atribuir, você vai ter sempre o mesmo valor, k. Então, eu tenho a função, a gente chama de função constante, f de x igual a k, para qualquer valor de x real. F de x igual a k. Eu tenho dois exemplos aqui, só para facilitar um pouco. Então, eu tenho aqui, certo? Ó, a função, ó, qualquer valor que eu atribuir para x, o valor da função é sempre 4. Então, a imagem da função é o elemento 4. Nesse caso, ó, a função, qualquer valor que eu atribuir para x, a função a imagem é menos 5. Então, a imagem da função é menos 5. Então, lembrando que
a função constante, certo? Então, lembrando que a função constante f de x, ó, f de r em R, definido como f de x igual a k, para qualquer x pertencente aos reais, essa função vai ser sempre, certo? Essa função vai ser sempre uma reta, certo? Essa função vai ser sempre uma reta paralelo a x, certo? Essa vai ser sempre uma função paralela a x. Aqui é x, aqui é y, uma função real. Ela pode estar acima do zero, ela pode estar passando por zero, ela pode estar abaixo do zero. Lembrando que nessa função, o domínio da função é os reais e a imagem é esse valorzinho aí que você está vendo, que é k. Lembre, eu posso ter ela acima do zero, eu posso ter ela no eixo do x ou eu posso ter ela abaixo de x. Essa é uma função que nós chamamos de função real. Real constante, ok? O que seja uma função identidade? Uma aplicação de f de R em R recebe uma função identidade ou unidade quando a cada elemento de x associa o próprio x, ou seja, a função f de x é igual a x. Ora, f de x é igual a x. Se nós tentarmos fazer uma tabelazinha, eu tenho x e f de x. Se eu imaginar em menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Diz a lei de formação. Qualquer que seja x, eu vou associar a ele. Então, menos 2 associa a menos 2, menos 1 associa a menos 1, 0 associa a 0, 1 a 1, 2 a 2. Se nós tentarmos fazer o gráfico dessa função, aqui é x, aqui nós temos y, então vamos ver aqui, menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, então vamos marcar os pontos. Menos 2 associado ao menos 2, menos 2, menos 1 associado a menos 1, 0 associado a 0, 1 associado a 1, 2 associado a 2. Então, o gráfico dessa função, certo? É essa reta aqui. Então, o gráfico da função é essa retazinha aí. Então, melhorou um pouco. Agora, um detalhe. Essa função, ela tem esse ângulo igual a 45 graus, essa reta com eixo x. Passa pela origem. Essa função é super famosa. F de... Posso escrever y igual a x. Ela trata-se de uma função do primeiro grau. É chamada a equação... Ela é chamada de equação... Para sua identidade, chamada de equação da primeira bissetriz. Ela é conhecida como equação da primeira bissetriz. Y igual a x. Função linear. O que é a função linear?
Uma aplicação de R em R, isso é domínio, isso é contradomínio, recebe o nome de função linear, função linear, quando cada elemento de x associa o elemento a x em R, em que A diferente de zero, isto é, f de x igual a x. Essa função, nós chamamos de função linear, f de x, certo, igual a x, então eu posso ax. Então, essa função, ela pode ter o a positivo, então eu tenho f de x é igual a x, e f de x é igual a x. Então, característica dela é uma função, certo? Que passa pela origem, certo? Uma função que passa pela origem. Então, ele pode ter esse formato, ou ela pode ter esse formato. Então, nesse caso, a gente diz que ela é crescente. Nesse caso, a gente diz que ela é decrescente. Ela é crescente e decrescente. O importante, ela passa pela origem. Aqui nós temos y, nós temos x. Aqui nós temos y e x. Lembrando que nesse caso o a é positivo e nesse caso o a é negativo. Então nós temos aí um exemplo bem prático de função linear. Aí você me pergunta, Pacífico, essa função é linear? Sim, essa função é linear, tá certo? É uma particularidade, é o que o a é igual a 1, tá certo? Então nós temos aí o que nós chamamos de função linear, ok? Então daqui a pouco nós voltamos na outra aula falando mais um pouquinho sobre função, ok, meus amigos?